Olá, olá, você que vai fazer Enem. Muito bem, reta final para o Enem 2022. Tem algumas semaninhas do Separa da Prova e esse é um momento super importante para a gente, então, dar aquela boa trabalhada para encerrar os conteúdos e conseguir chegar muito bem no dia da prova. Quando a gente fala de redação, o que é que eu tenho observado? Então, vai lá, gente, eu estou nessa já há bastante tempo, então eu queria conversar com vocês de perto para falar sobre os problemas que a gente regularmente encontra nas redações do Enem. Eu tenho trabalhado muito com alunos que querem esses cursos mais complicados, como medicina. A gente observa o problema das redações que já estão pré-prontas, né? A tal da redação coringa. E essa enxurrada de repertórios que os alunos costumam colocar na redação. E aí a gente vai observar o seguinte: o aluno que vai fazer uma medicina da vida, enfim, direito, os cursos mais complicados, ele está projetando uma nota na redação de mais de 900 pontos. E aí existe uma cláusula de barreira aí, né? Como é que eu faço para entrar no universo dos 920, 940, 960, quem sabe até a nota máxima? Como é que eu faço? Há um roteirinho pronto. Em primeiro lugar, é muito difícil você conseguir essa nota dos 900 pontos, entrar nessa seleção dos 900 pontos, se você trabalhar com a redação coringa e com esses repertórios artificiais. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. O que são, afinal, esses repertórios? Em primeiro lugar, vamos lá, olha só, no Enem, o avaliador do Enem, ele vai verificar qual o seu melhor repertório. Como assim o melhor repertório? Aquele repertório que conversa mais intimamente com o tema e com o assunto geral e o tema específico da frase temática, né, daquilo que está sendo tratado. Ele vai ver qual está mais intimamente ligado, qual é mais produtivo para poder dar a nota. Portanto, se você colocar um repertório e aproveitar bem esse repertório, você concorre aos 200 pontos da competência A2, que é a competência que analisa a questão do repertório. Significa dizer que se você colocar 3 repertórios, você não está ganhando nada com isso. Então eu vejo aí as orientações, inclusive, de muitos professores, é um equívoco nesse sentido, de colocar em cada parágrafo de desenvolvimento um repertório. Volto a frisar, o avaliador vai escolher um repertório e vai dar a nota por esse repertório. Então, o que é comum acontecer? Veja se é isso que você está fazendo. Você coloca lá na introdução um repertório com a Constituição de 88, Einstein, sei lá o que você colocou lá na introdução. E aquilo lá fica solto na sua redação, e aí você vai escrever os parágrafos de desenvolvimento e você vai colocar mais repertórios. Esses repertórios não conversam entre si, são totalmente artificiais. Bom, dificilmente você vai conseguir a nota máxima na competência 2 fazendo isso. No máximo, você vai ficar acima da média. A média é 120, você pode conquistar 160 pontos, talvez, mas não os 200 pontos. E esses 40 pontinhos aí é que podem fazer toda a diferença, e é esses 40 pontinhos no C2 que você está perdendo, que impede que você entre na casa dos 900 pontos. Então, essa é a primeira dificuldade para esse aluno competitivo, mas que não está conseguindo chegar aos 900 pontos. Bem entendido isso? Então, olha só, você tem que entender que o repertório é um só muito bem feito. E esse repertório tem que ser muito bem aproveitado. E aí que está o problema, né? Você solta o repertório e não realimenta esse repertório, você não retoma esse repertório, você não analisa, não contextualiza esse repertório. Então, o repertório ele precisa ser rico para ser analisado. Precisa ser um repertório interessante, não um repertório decorado. Você precisa entender aquele repertório. Ora, o que é o repertório? O repertório vai ser o fundamento para você fazer a sua argumentação. Quando o aluno recheia a sua redação de repertórios, ele se preocupa demais com o repertório. Você imagina, gente, cada parágrafo de desenvolvimento tem que encaixar um repertório. Que suplício! Não precisa disso, meu amigo. Você está perdendo tempo. Quando você foca na questão do repertório, você perde na argumentação. Você não tem espaço, não está concentrado na argumentação, e a gente observa aquele repertório artificial em cada parágrafo de desenvolvimento que impede que o aluno faça uma boa argumentação. Então, o seu foco no repertório prejudica a argumentação e aí você está prejudicando a competência 3. E aí você vai perder 40 pontos ou mais, né? Você pode perder 80 pontos na competência 3. E isso também vai ser uma cláusula de barreira que impede que a sua redação coringa consiga os 200 pontos da C3. Portanto,
Se você é esse aluno que está tendo dificuldade com a competência 2 e com a competência 3, esse é um problema que precisa ser resolvido. O outro problema qual é? Nós temos a possibilidade, competência 1, de 2 desvios apenas. Mais de 2 desvios, perdemos 40 pontos. Então, a gente tem que brigar para ficar nessa fronteira e concorrer a esses 200 pontos também na competência 3. Impensável tirar menos de 160 na competência 3. Legal? Mas a C2 e a C3 a gente precisa conseguir a nota máxima. Ora, como é que a gente conquista isso? Com trabalho individual. E aí que entra o professor Russo. Ou seja, eu vou fazer um tratamento individual. Toda semana um tema de redação pelo Classroom e nós vamos corrigir em conjunto esse tema, essas redações. Eu vou apontar seus erros, inclusive de gramática, para a gente reduzir os erros de gramática e conseguir achar os repertórios que sejam de fato produtivos. Porque é isso que eu vou trabalhar com você. Repertórios criativos e produtivos, que não é a Constituição de 88, óbvio, nem o Einstein, óbvio, né? Nem o Mandela, óbvio, legal, você decorou esses também. A gente vai pegar repertórios produtivos que possam se encaixar em vários temas, mas que sejam ricos de análise. E nós vamos trabalhar aquele único repertório em todo o texto, inclusive montar nossa intervenção baseado nesse repertório. Ou seja, fazer tudo coeso, que tenha ligação. E o que a gente observa muitas vezes é que, nos 2 parágrafos de desenvolvimento, parece que são 2 redações que não têm relação nenhuma. Legal? Por que isso? Porque são redações artificiais. Fazer uma redação do Enem, gente, não é preencher um formulário. Se você estiver preenchendo o formulário, você vai bater nos 880, 860, 840. Se é esse o seu problema, entra na descrição do vídeo, entre em contato comigo pelo WhatsApp, veja como é que eu posso ajudar você. Mas o trabalho que precisa ser feito é um trabalho individual. Não adianta você fazer correções que você não entende a correção, o cara coloca a nota. Ora, eu vou colocar a nota no dia que eu vou avaliar a sua redação no Enem, mas agora a gente tem de explicar por que você tirou 160 na C2 e não tirou 200, exatamente onde está o erro. Quais são os seus erros de gramática, exatamente quais os erros, para poder, na próxima redação, melhorar a sua produção. Então, para você que vai fazer cursos mais complicados e quer atingir a nota de 900 pontos, você só vai conseguir isso se fizer um trabalho individualizado. Não adianta você fazer uma aula com o professor e outro que vai corrigir sua redação. Por quê? Porque aquele que está dando aula não sabe seus erros. Não adianta. Ou seja, isso vai servir para determinados alunos que não conhecem o básico, mas para você, que quer uma nota muito boa, o papo é diferente. Aí você vai ter que precisar de um trabalho individualizado. Aguardo vocês aí e estamos juntos nessa luta aí, beleza?